Eu tava vendo uma parada bem interessante, aí eu até deixei anotado pra gente trocar uma ideia depois sobre. Ah, É, era um print de um cara falando basicamente o seguinte: mano, sabe essas estátuas que fazem do Mickey e do Walt Disney, tá ligado? Juntos? ah, E se no futuro alguém desenterrar essa parada e achar que a gente adorava rato e tal, alguma coisa assim, tá ligado? como E se assim, na mano? realidade, no futuro alguém ir lá e desenterrar e ver uma estátua de rato gigante e achar que a Entendi, gente adorava, e aí o cara entendi, tipo, mano. puxou. Se as estátuas antigas que a gente vê lá no Egito, na verdade, fossem um parque temático do cara, tá ligado? O cara viajando no Mano, print. que Só viagem, que, velho. só que aí eu fiquei pensando, né, cara, é muito viajoso isso, porque assim, é, a gente vive um ciclo, né, de evolução muito rápido, né? Tipo assim, ele é bem progressivo. E aí eu fiquei viajando, pensando, tipo, hoje a gente trabalha com uma ferramenta muito avançada de armazenagem de informação, né? Informação no geral. E aí eu fiquei pensando, cara, é impressionante, porque, tipo, isso seria meio que impossível, você parando para pensar na nossa realidade hoje, de alguém no futuro poder, tipo, ver essas informações e não saber o real motivo daquilo. Porque, por Faz exemplo, sentido. sacou a Aham. visão? Mas, Porque, mas a, tipo, a ideia do cara foi interessante, né? O que ele pensou. é, exatamente. Foi muito interessante. Só que aí eu fiquei pensando nisso, cara. A informação, né? Tava até vendo um vídeo, até repostei lá no Space, do Marcelo Gleiser, né? Falando sobre justamente isso, sobre a teoria da informação. E é interessante que ele dá uma definição que me chamou muita atenção. Ele fala como se informação, na realidade, fosse um estímulo, né? Transportado através de um veículo. Uhum. Então, às vezes, quando a gente fala de informação, a gente pensa que é algo macro, né? Uma parada mais abrangente, mais amplo. Só que, na realidade, informação é aquilo até que às vezes está presente no mínimo. Aquilo que a gente vê é uma informação sendo processada, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente toca. Então, tudo isso é informação. E aí eu fiquei viajando na história, né? Todas essas novas revoluções que foram surgindo, a cada surgimento de uma nova ferramenta, e como isso impactou na nossa sociedade hoje. E aí eu fiquei viajando justamente nessa questão, que hoje a gente armazena muita informação e a gente tem essa capacidade de deixar isso armazenado por muito tempo. Então a tendência é que no futuro a gente consiga armazenar ainda mais, né, essas informações. E quando eu falo de armazenar, eu falo justamente dessa questão da história presente, né, por trás daquele fato. Então hoje a gente tem é, vamos lá, eu vou falar meio que por alto, mas acho que tu vai entender o que eu tô querendo dizer. Hoje a gente tem poucas informações sobre o passado, justamente por não existir ferramentas de armazenagem de informação, sabe? Então, Entendi. É como se o agora vai ser o passado de alguém, só que a gente já tá meio que no futuro tecnológico, né? Então, não exatamente, tem como o que surgir agora se perder, por exemplo. Tipo isso. exatamente, Faz exatamente. sentido. Só que, tipo, é interessante porque hoje o que a gente sabe, né, do passado, a gente sabe através de manuscritos, enfim, de outras ferramentas. E o pessoal que vem aí do futuro vai ter outras ferramentas para poder saber aquilo que a gente está vivendo agora. Então, essa questão do processamento, da informação, né, de guardar, é muito interessante, mano. Principalmente porque, tipo assim, se você pensar fora da caixinha, o que poderia ser uma grande evolução, mano, é só se os caras saber uma parada do outro lado do mundo naquele exato momento, que é o que a gente já faz agora. Tem um certo delay ali, né? Que é o tempo da gente ver uma notícia, mas, mano, aconteceu uma treta agora lá na Rússia, na Ucrânia, a gente fica sabendo aqui, mano. Tipo, É instantâneo, né, mano? é Exatamente. instantâneo. É. Exatamente. Fora isso, o Marcelo Glazer, ele dá um show à parte, né? Não tem pra ninguém. Ele é muito bom, cara. Tipo, muita dessa parada, inclusive, que a gente já trocou ideia em outros papos, saindo um pouco desse espectro que você comentou, que é um papo muito interessante, mas antes que eu esqueça essa linha, o Marcelo Glazer, cara, ele contribuiu muito para mim, no sentido de aprimorar a minha visão entre algo espiritual e científicos, sabe? Não colocando, como que eu posso dizer, sobre algo metafísico, que não é isso que ele prega, inclusive, né? Ele fala que tem como você ter uma espiritualidade sem ser algo relacionado diretamente a uma crença ou uma fé e tudo mais. E ele traz questões muito interessantes, né? Inclusive, se eu não me engano, ele ganhou um prêmio, né? Eu não lembro o nome, é o Tem, Templeton, não lembro agora. Que ele fala sobre ciência e espiritualidade, alguma coisa assim. Escreveu um livro Sim, sobre isso também. Então ele manda muito bem, né? Ele trabalha muito nesse ponto de fazer com que a ciência ela não se torne um dogma, né? Ele mostra que a ciência ela não é
algo que explica tudo. Então, Sim. isso é muito importante. Tipo assim, tem coisas que a ciência não tá lá para explicar e outras áreas do conhecimento podem trazer uma explicação igualmente razoável, tá ligado? Isso é muito legal. Eu aprendi muito com ele. Agora, essa parada da teoria da informação, nunca tinha visto ele tratar desse tema, mano. Muito legal mesmo. Foi um corte bem rápido, na verdade, de uma entrevista que ele fez num podcast com o Vilela, lá no Hum, Inteligência Limitada. E aí é interessante porque quando ele questiona sobre essa questão da informação, a primeira coisa que o Vilela fala é justamente sobre a questão, a informação é algo presente num jornal ou alguma coisa, porque realmente todo mundo pensa no macro, tá ligado? Quando se uhum, trata de informação, né? E eu achei interessante isso, e quando eu vi esse print, eu meio que pensei, cara, é impressionante, né? Como a gente sempre está progredindo, cara, em relação à tecnologia, sabe? E isso pode causar uma parada aí muito, muito grande lá na frente, mano. Porque é muito difícil pensar fora da caixinha, mano. E uhum. para mim, eu acho que o que me pega é isso, sabe? É você enxergar a sua realidade e poder ver algo além dela, sabe? Por isso Pode que eu crer. admiro muito grandes mentes, sabe, da história. Você pensa no, tipo, o questionamento, sabe? Eu não sei se eu acho que eu já comentei da série lá do Gênios, né? Já Do comentou. Einstein. Pronto, Aham. então. Essa série me abriu muito a mente quanto a isso, mano, porque realmente é uma parada muito da hora. Você vê que a vida, vou usar como exemplo Einstein, né, e tal, é a Uhum. vida que ele tinha e como ele chegou a pensar além daquilo que ele tinha acesso naquele momento, sabe? E eu acho Sim. que isso é o que pega, cara. Tipo, hoje a gente tem alguns exemplos, a gente já falou do Musk lá, né? Você já deu sua opinião sobre ele, mas Só não foi pro ar porque a gente perdeu esse episódio, né? Mas é, mas quem quiser saber a informação, o Felipe pode deixar aí depois o que depois é que eu ele deixo minha acha do opinião. Musk. É uma boa. Mas aí, mano, você para pra pensar, tipo assim, esses caras aí que realmente tenta ver além do tempo, sabe? Aí, às vezes vem uma viagem, uma brisa tal, mas tem algo que se escapa, sabe? Tem algo que dá pra salvar ali. Mas só o fato da gente pensar, cara, que tipo, a gente um dia lançou foguetes e todos os foguetes, até recentemente mesmo, era uma política muito comum dentro da astronáutica, né? Que os foguetes eles fossem descartáveis. Você lança um Uhum. foguete, cara, é uma puta grana para poder fazer um foguete voar e é isso, cara. É, A missão era aquela, se deu certo, deu, se não deu. Hoje a gente vê foguete dando ré, tipo, mano, o foguete vai, ele volta é verdade, e é verdade. pousa, pô. Então, tipo assim, isso é um grande salto, mano, porque a Sim. gente consegue investir na exploração espacial e ainda assim economizar recursos, né, que a gente sabe que é finito, né? A gente não tem um acesso infinito a recursos ainda, então para a gente é muito valioso pensar em como otimizar, não só dentro da astronáutica, mas em diversas áreas, né, mano? Acho que você tem essa Faz todo mentalidade sentido. aí. Aham, faz todo sentido. Isso aí é irrefutável, né? O que a SpaceX trouxe de tecnologia no sentido da astronáutica não tem que falar, né? Sou muito fã do pessoal da SpaceX, do pessoal da SpaceX, não do Elon Musk, que é um merda. Vou já aproveitar para deixar o meu amorzinho pelo Elon, Um pouquinho, né? puta de um cuzão. Enfim, agora, assim, não tem como dizer que a equipe da SpaceX, os engenheiros que trabalham lá, os Sim. cientistas, são muito bons, fizeram excelentes trabalhos, né? Essa parada tinha até uma gíria, não sei se aí onde você mora tem também, é, tipo, o pessoal manda no WhatsApp, né, pra cima, tal, o foguete não dá É, ré, é. acabou com essa porra, tipo, dá Acabou ré que agora o sim, foguete tá ré. porra, então assim, não tem nem o que falar, mano, os caras foram Mano, mas brabo mesmo. com certeza. E é interessante porque, assim, isso acaba inspirando outras pessoas, de certa forma. Claro, a gente tá falando de uma empresa privada, que tem toda uma disputa Exato, ali, exato, geopolítica, né? Então a exato. gente sabe que não é tão simples assim. Mas hoje a Blue Origin também, que é a do Jeff Bezos, que eu acho que você deve ter uma, Uhum. uma consideração maior por ele, É, é o dono da é Amazon, pô. foda. A empresa dele também tem foguete agora que dá Ah, ré. sim, E, tipo assim, mano, eu vou usar esse tempo porque eu tô foguete gostando que dá de ré é falar que foda. foguete que dá ré. Não, vamos embora. É, É, é mas, claro que, cara, que, tipo assim, falando do Willow também, né? Ih, será que cortou? Tá me ouvindo? tô te ouvindo, só deu uma pausada na imagem. Tô vendo, peraí, deixa eu voltar aqui. Por um momento eu caí no buraco negro do Interestelar, cuzão. Mano, tava que nem o cara lá do Interestelar, Murphy, e os livros caindo aqui na Isso. prateleira. Eu tava tentando um código Morse. Só Foi, que não, pô. não tava, eu tô com o relógio digital e não analógico, tá ligado? Eu não Putz, consegui mano, empurrar o ponteiro. não deu certo. E o livro se mexendo aqui, eu pronto. É Felipe, lá do. Quase. Estamos de Mano, volta. eu lembro que eu tinha te cortado. Você quer retomar de onde você ia? Não, mas você tava falando
Acho que eu fiz algum comentário sobre essa questão de empresas privadas, aí falei do Jeff Bezos, aí você falou, mas o Elon, deixa eu dar a minha opinião sobre. Uhum. Acho que você ia Não, falar alguma coisa. eu comentei, o pessoal viu falando a minha paixão pelos bilionários, né? É, Sim, se eu não me engano, o Elon Musk está prestes a ser o primeiro trilionário do mundo, é isso? Alguma coisa assim, não é? acho que bateu já, hein, mano? Trilhão, Acho que né? Lembrando trilhão. que no mundo existem É, por volta de 8 bilhões de pessoas, né? O que significa que a grana de uma pessoa podia acabar com a fome no planeta. é, Então, assim, com muita mão de obra escrava, é muito fácil você fazer um foguete que dá ré, né? sim, Então, assim, é claro que o pessoal que não entende de consciência de classe, né, os metidão a rico, sim. vão concluir que é muito foda ser bilionário. Olha só o bem que você faz para a humanidade. Pois é, então puxa no Google aí a história do que o pai do Elon Musk fazia com as pessoas. Puxa aí, dá uma olhada no histórico desse pessoal, que legal. Não tem como você ser bilionário e não pisar em ninguém. Então esse é o ponto. Não tem como. Você vai ter mão de obra escrava. Não tem como ser de outra forma. Então, eu sou completamente contra, assim, tá ligado? Tipo, Sim, essa parada de você monopolizar o dinheiro, tá ligado? Tipo, enquanto tem pessoas passando fome, tá ligado? E aí os caras que, tipo assim, ganham 15, 20, 30 mil por mês, acha que, tipo assim, quando tem alguma parada que vai fazer uma correção de impostos tal, isso vai afetar o bolso deles. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que ganha. Você está muito mais próximo de alguém que ganha R$ 1.200, R$ 1.500, ou um salário mínimo, do que de um bilionário. Muito mais próximo. Perto de um sim. bilionário, você é tão pobrinho, por mais que você ganhe 50 mil por mês, esse dinheiro não é nada. Então, assim, quando a gente faz uma crítica a um bilionário, primeiro você tem que ter noção do que é 1 bilhão, que são 1.000 milhões. Então, assim, o nosso cérebro não tem nem mecanismo para poder imaginar o Capacidade que de é fazer. tudo isso de dinheiro. Então, enfim, essa é a minha opinião aí Sim, sobre bilionário. Sem contar que um bilionário, ele sozinho, ele gera uma poluição no mundo que você não sim, vai gerar na sua vida inteira. Isso ele faz em alguns dias, em uma semana, tá ligado? sim. Então, enfim, entre outras questões, né? Você É, mano. produz um veículo elétrico, um carro elétrico, com o argumento de que isso vai poluir menos. Só que dá uma pesquisada na quantidade de poluente que você libera na natureza para fabricar um único veículo É. que não é movido a combustão. Então, assim, é uma pauta verdadeira ou não, sabe? Tipo assim, Uhum. realmente isso está ajudando o meio ambiente ou porra nenhuma? Aí eu vou Ou é uma deixar a estratégia, né? critério, eu vou deixar a critério de vocês. Essa é a minha singela opinião. E aí é só opinião mesmo, não tem nada a ver com ciência. Mas esse é o meu amor pelos bilionários. Esse bando de cu. Exatamente, mano. Mas eu sei exatamente como é que é isso, mano. Eu compacto também com esse pensamento. Até porque, assim, é muito foda quando você para pra pensar que, na maioria das vezes, pra quem vê de fora, o mérito é do cabeça, tá ligado? O Exato. mérito é do cara que tá ali e tal. É Pô, sempre assim, foguete né? do Elon Musk, tá ligado? A gente que Uhum, tá de dentro, não, a gente sabe, de dentro, quando eu falo de dentro, eu tô me referindo a que entende o mínimo, né? Você não precisa ser uhum. um grande expert no assunto, mas você sabe que existe uma puta equipe ali, mano, muita gente empenhada, cara que se dedicou a vida inteira, mano, pra poder ser um grande profissional e tá ali presente, e o cara não tem, pô, mérito Exato. nenhum, mano, tá ligado? Exatamente. É, e isso é uma parada muito, muito foda, porque às vezes é até difícil você poder conscientizar as pessoas, sabe? E é por isso que eu insisto muito, mano, em manter o perfil ativo, em perseverar e ir postando conteúdo novo todo dia, porque existe uma galera, tá ligado? Uma galera que tá se empenhando muito, mano, e essas pessoas precisam de reconhecimento, cara, tá ligado? Uhum, Isso não só dentro da ciência, mas em todas as áreas, mano. Você para pra exato. pensar, vamos falar da Artemis mesmo, dois. O foco inteiro, mano, tá na NASA, que a gente não tem um rosto específico para representar a NASA, como a SpaceX, por ser uma empresa privada, né? Fala de SpaceX, a gente imagina o Elon Musk. A Exato. gente vê a NASA, e agora os rostos que tá espalhado por tudo que é canto são dos 4 astronautas que estão indo, que vão, né? No caso, foi adiado mais uma vez. Só que existe uma galera muito grande ali por trás, mano. E, tipo, dificilmente essas pessoas vão conseguir, vão conquistar essa tal visibilidade que a galera que tá ali de frente tem. Isso aí é um desabafo de um musicista.
Que o mérito foi todo Exatamente. pro vocalista e o cara tá ali só. Tipo isso. Mas é isso mesmo, mano. Só que é muito incrível quando você fala disso, mano, porque tem pessoas, como eu falei, que precisam ter esse reconhecimento, mano. Não só pra poder aparecer, mas é pessoas que mudam realmente o mundo de fato. Você parar pra pensar, o Marcelo Gleiser aí é altamente premiado, cara. Você comentou um dos prêmios, mas se eu não me engano, ele tem Uhum. uma pancada de prêmios e assim, o cara é referência no Brasil, né, Totalmente, dentro da área dele. totalmente, E totalmente. e dificilmente você vai ver um cara desse, tipo assim, ocupando espaços que estão dando aí para pessoas que não acrescentam em nada para a sociedade, mano. Exato. Então, é um desafio muito grande, mano. Você acreditar na ciência e continuar ali investindo o seu, não só a sua grana, mas investindo também o seu tempo, o seu esforço, a sua dedicação, sabe, mano, de poder continuar dentro, seja na vida acadêmica, como pesquisador, prática, não importa o nicho. É só a questão realmente do empenho, mano. Isso é muito foda. Totalmente. Então, é que nem o vídeo que eu postei esses dias, né, sobre a pesquisadora Tatiana Sampaio, da UFRJ, onde, com a pesquisa dela, de mais de 25 anos, ela e a sua equipe descobriram, né, numa proteína, na lamilina, ou na sua forma estruturada, que é a polilaminina, eles restabeleceram a movimentação de pessoas tetraplégicas, mano, tá ligado? E isso mostra pra gente a importância de se investir em ciência, que é exatamente isso que você comentou, né? Então, a gente investe o nosso dinheiro, né, em impostos e tudo mais, e parte desse dinheiro ele financia pesquisas, né? Muitas vezes. Então, quando um cientista faz uma descoberta como essa, que, na minha opinião, merece um prêmio Nobel, acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas concorda com isso, isso é uma justificativa, né? De tipo assim, olha só, o dinheiro os impostos que você paga, que vem para a ciência, a gente está devolvendo aqui, ó. Pessoas estão voltando a andar, tá ligado? Então, tipo assim, é muito importante. E é legal também aproveitar o gancho para explicar que, tipo assim, quando a gente faz esse trabalho que a gente está fazendo agora, com essa conversa, fazendo divulgação científica, e falando de uma pesquisa ou de algum pesquisador, a gente citou Marcelo Gleiser, a gente citou a doutora Tatiana. Então, assim, a gente está trazendo pessoas que muitas vezes têm um trabalho muito foda e que não têm o tempo de estar aqui mostrando para as pessoas, conversando com o público o tempo inteiro. Sim. Beleza, o Marcelo Gleiser não. O Marcelo Gleiser, ele é das redes, ele aparece, ele faz vídeo, tem canal no YouTube. Agora, eu não conhecia a doutora Tatiana Sampaio. Você conhecia? Não, mano. Então, Conheci ela através não. do vídeo. Exato, ela não é uma pessoa midiática. Então, quando os divulgadores científicos trazem à tona essas pessoas, que geralmente não aparecem na mídia, né, nas redes, é uma forma da gente mostrar para vocês em casa que existe um retorno factual do seu dinheiro que é investido em ciência, né? Então, o cientista está lá no laboratório, o pesquisador está lá fazendo o trabalho dele, prático, aplicado, enquanto a gente está aqui trazendo a informação mastigada para vocês. Então, eu acredito que sem a divulgação científica seria difícil mostrar a importância do trabalho científico. Como ele seria mostrado, né? Então, é, lógico que eu vou levantar essa bola para a gente, porque a gente faz um trabalho importante, né? Que é de divulgar a ciência. Sim, mano, com certeza, com total certeza. E tem muitos nomes, cara, que tá por aí. Às vezes a gente até comenta mesmo, menciona alguns, e às vezes é mais fácil, a gente tende a realmente aí nos rostos mais conhecidos aí, né, que tá com a cara na mídia, mas existe uma pancada de gente, mano, que não é tão midiático assim como você falou, e que acaba passando essa bola pra gente, porque além de produzir ciência, essa questão de divulgar também é um papel fundamental, cara, porque a gente sabe que hoje em dia, com o grande acesso à informação, a gente começou esse vídeo falando sobre acesso à informação e ele volta novamente a ser pauta, porque realmente hoje qualquer pessoa, mano, qualquer pessoa consegue botar a cara na rede e enganar aí uma porrada de gente. Quando se fala disso, já vem logo na cara essa questão do falso quântico, né? Aham, Esse lance da cura quântica e tal. Então, se você parar para pensar que existem pessoas que são levadas por isso, que são enganadas por isso, mano, joga uma responsabilidade muito grande para cima da gente, porque além de divulgar a ciência na sua essência, a gente ainda tem que combater esse pessoal que produz aí, que faz anticiência e também as pseudociências, né? Então, assim, exato. é um trabalho de muita responsabilidade, que requer muita pesquisa mesmo, cara, você tem que estar sempre aberto a possibilidades. Ó, mano, eu vou falar uma parada. Eu já publiquei um vídeo no Space, mano, que ele
pegou milhões de visualizações, mano. Tipo, pegou mais de 2 milhões, eu acho. E aí, com o tempo, começou a chegar bastante notificação, o pessoal marcando, tal, tal, tal. Eu fui ver, o vídeo ele tava com uma informação errada, mano, que eu não me atentei, tá ligado? Aham, Eu não revisei bem, fui lá, tal. Detalhe, não era na legenda, era na cara do vídeo mesmo, tal. E aí eu fui lá, putz, mano, vou apagar essa porra. Foda-se, uhum. 2 milhões de visualizações, fui lá e apaguei o vídeo porque eu Tá não certo, tá compacto com certo. isso, mano, tá ligado? Uhum, Não, uhum, é o certo e tem que ser daquela forma. Às vezes demora mais você chegar lá em cima, claro, todo mundo quer chegar lá em cima, e uhum. demora mais justamente porque você tá fazendo um trabalho honesto. Só que aí Exato, exatamente. É, a tem. gente, a gente vai pegando essa maturidade com o tempo, né? É normal, assim, eventualmente, a gente comete erros, né? Sim, É normal, a gente tá o tempo inteiro se expondo, tal. As pessoas erram no dia a dia, por que que a gente que produz conteúdo não vai errar, né? É claro que verdade. com o desenrolar do tempo, da prática, né? Isso aqui é uma prática, a gente pratica isso sempre. Criar Sim, conteúdo, gravar, trocar uma ideia sem, sem roteiro, fora do script total isso aqui. A gente é, nem ia fazer esse papo hoje, pessoal. A gente entrou para conversar de um projeto que a gente está desenvolvendo, que é um projeto documental nosso, tal, que fica de olho que vai ser muito foda, sério, vai ser muito aguardem, foda. inclusive. Vai ser muito legal. E acabou desenrolando esse papo. A gente falou, mano, vamos gravar? Foda-se. E tá rolando. Então, assim, a gente põe a cara aqui pra trocar uma ideia. Eventualmente, acontecerão alguns erros. Não tem como. O que que eu costumo fazer? Quando acontece de eu, por exemplo, falar no meu caso, já aconteceu de eu postar um vídeo que tinha alguma informação incompleta ou um termo equivocado. E aí eu corrijo na legenda. Então é sempre importante você olhar nas legendas dos vídeos do Sim, Instagram ou do YouTube, porque muitas vezes o comunicador, ele esquece de alguma coisinha ou se expressou um pouco mal que pode dar a entender uma coisa errada. E eu acho que o Josimar também deve fazer isso, mas a gente muito. costuma se corrigir na legenda, o que é É. normal, né? Um exemplo é, de um vídeo, deixa eu tentar lembrar de um bem específico, um vídeo que eu tava falando do era de um dinossauro, tá vendo? Eu já ia errar de novo. Não é bem um dinossauro, é um dinossaurídeo, que é o Sacissauro. Não sei se você já ouviu falar, Josimar, já ouviu falar do Não, Sacissauro? não. Muito curioso isso. Tem um fóssil dessa espécie que a gente encontra aqui no Brasil, é um dinossauro brasileiro. Dinossauro, tá? Olha aqui para os Sim, paleontólogos. as aspas, né? Entre aspas, tá? Se eu estiver falando alguma besteira, me corrijam aí os paleontólogos, tá? Não é a minha especialização em paleontologia. Mas esse fóssil de dinossauro brasileiro, mano, os caras só encontravam a perna direita do fóssil. Todos, todos. Ninguém sabe a explicação dessa porra. Por isso o bicho chama Sacissauro. Antissauro, saquei. Tipo assim, e assim, no passado, no começo, quando começaram a descobrir, ele foi classificado como um dinossauro mesmo, né? Hoje em dia que ele mudou, né? Ele é de um outro grupo que tem um parentesco ali filogenético, mas não é bem um dinossauro. E aí eu fiz um vídeo falando que era um dinossauro propriamente dito. E aí um cara, um outro biólogo comentou, falou, mano, nem é um dinossauro isso aí. E eu, como eu não sou da paleontologia, eu não tinha pesquisado a fundo. Eu lembro da informação quando eu tive uma Sim, palestra na minha universidade do Luiz Anelli, naquela época ainda, se eu não me engano, ele comentou que era um dinossauro. Então eu tava com aquela informação na cabeça. Por quê? Eu não me atualizei, né? Então, depois daquilo, provavelmente houve uma atualização e ele foi classificado no outro grupo, como dinossaurídeo, e não um dinossauro mesmo, né? E sim, aí acabou que eu soltei o vídeo e veio uma correção. Assim que a pessoa me corrigiu, eu fui lá na legenda, óbvio, pesquisei primeiro, e aí eu vi que sim. a pessoa estava certa, eu falei, ó, houve um equívoco, não é bem um dinossauro, tal, ele faz parte de tal grupo. Então, assim, eu não acredito que a gente cometa erros que vá comprometer ou descredibilizar o nosso trabalho, né? São erros Sim. comuns, assim. Então, É, mano. mas é sempre importante considerar que a gente pode estar equivocado em algumas coisas. Nada que vá comprometer, mas olha a legenda, olha na descrição do vídeo, porque pode ter sempre algum complemento lá. Pelo menos é essa forma que eu faço. Muito bacana, mano. Muito bacana mesmo, porque já me aconteceu também. Eu mencionei agora há pouco o exemplo, e foi meio um lance meio que parecido. Eu tava falando sobre a atmosfera de Marte. E aí o que é que acontece? Quando você tá falando de uma área
que a qualquer momento pode chegar uma informação nova e aí muda tudo, muda esse lance. Você faz a sua pesquisa, claro, só que você precisa ter muita atenção com aquilo que você está passando, porque às vezes aquilo não é algo concreto ainda, não naquele momento. Uhum. Exato. Então, essa questão que às vezes um ponto que me pega muito, que entra nessa questão também da informação, né? A gente que faz um trabalho de divulgação científica, a gente vive consumindo isso, cara. Eu acho que essa é a chave, na verdade. Se tem pessoas também que têm páginas ou perfis que divulgam ciência, vai entender meio o que eu estou falando. Você tem que ter um certo apreço, porque se você entra meio que na onda do momento, você não consegue manter, porque não é uma parada que você faz para poder ter visibilidade. Se você quiser visibilidade, mano, você vai divulgar tigrinhos, vai fazer essa porra Exato. toda aí que você, Exatamente. tá ligado? Então você faz Uhum. meio que realmente para mudar vidas, cara. E esse É. pensamento é interessante. Eu Uhum. sou uma pessoa, né, que tenho minhas crenças, tenho minha fé, e é interessante porque dentro da minha fé, eu aprendi sempre a analisar tudo. E isso é meio que uma parada positiva, né? Porque o que é que acontece? Eu não sei se você concorda comigo, mano, mas eu acho que não existe ninguém no mundo, mano, onde você consiga confiar cegamente. Tipo, putz, esse cara é um deus. Tudo que ele falar tá certo. Tem, claro, tem as pessoas que têm muita credibilidade, muita moral, e aí Uhum. provavelmente você vai passar um pano ali, porque você sabe que aquela pessoa ali, ela tem muita credibilidade mesmo, mas mesmo assim você sempre tá com o alerta ligado. Porque, Exato. mano, todo mundo tá sujeito a errar. É como você falou, e muito bem colocado mesmo. Essa parada de saber que você precisa pesquisar é meio que uma característica principal para quem divulga ciência. Você deve pesquisar sempre, mano. Sempre, sempre tudo que você vê, tudo que você consome. E acho que muita gente peca justamente por isso, mano. Por falta de pesquisa, por falta realmente de compromisso com a informação, sabe? Exatamente. Mas, Mas assim como você comentou, mano, os nossos ídolos erram, né? Tipo, o próprio Pirula, que é um grande ídolo meu, assim, que me inspirou em muitas coisas, em divulgar ciência, em fazer biologia e tal. Para quem acompanha, não sei se você chegou a acompanhar assiduamente o trabalho dele desde o início, cara, ele é uma referência na divulgação científica, né? O Pirula. Tipo, o Pirula, ele é tipo Jesus no YouTube, mano. Tipo assim, ele foi, se eu não me engano, ele foi o primeiro cara que começou com esse trabalho de divulgação científica no YouTube e que trouxe fontes do que ele estava falando. Então, tipo assim, ele dividiu épocas, né? Antes do Pirula, qualquer pessoa podia falar o que quisesse. Depois dele, as pessoas começaram a perguntar: da onde você tirou isso que você está falando? Quais as fontes? Então, assim, ele foi o cara que trouxe as fontes na descrição, mano. Isso veio do Pirula, velho. Cientista brasileiro. E para sim, quem acompanha o trabalho dele, todo mundo sabe que o Pirula é ateu, que ele é biólogo e tudo mais. E que ele, cara, ele é muito completo na informação, quando ele tá falando de biologia, seja lá o que for. Só que, eventualmente, ele cometia erros. E aí, o que que ele fazia? Ele se corrigia no próximo vídeo. Fala, olha só, gente, em relação ao vídeo passado, eu falei isso, mas não estava certo, por isso, isso e isso. O termo que eu usei estava errado, então não me expressei muito bem. Então, assim, isso é muito legal. Para você que acompanha, para você aí de casa, que acompanha o nosso trabalho diariamente, isso é muito importante. Por quê? Porque pode ser que a gente também se corrija de um vídeo anterior, né? O que sim. faz parte do nosso trabalho. Então, é isso. Eu só queria colocar que errar é humano, nós somos humanos, então eventualmente a gente erra. Os melhores do mundo erram, né? Sim. Então, assim, não espere que não haja que não hajam equívocos na nossa trajetória, né? A única coisa é que a gente vai se corrigir brevemente. Mano, com certeza. A gente tem essas referências, né? Você falou antes do Pirula e depois do Pirula, e aí falou que o cara era tipo Jesus, tá ligado? Ele E aí separou realmente épocas, mano. Tá ele ligado? separou Antes de épocas, Cristo, né? depois de Cristo. Aí tem o antes do Então, Pirula e depois do Pirula. exatamente, mano. Tem o AP Mano. e o DP. É exatamente essa porra mesmo, mano. Mas cara, eu sou um pouco mais novo, né, tal, então assim, eu tenho minhas referências antigas porque eu sou um cara meio que gosta do antigo, tá ligado? Então, Uhum, eu sempre pesquiso muito e você para pensar alguns nomes mais recentes, eu inclusive estava até vendo um podcast, tava o Pirula, o Jaime e o Sacani, falando nossa. sobre um dos nossos primeiros papos lá que a gente trocou, falando sobre fé e Uhum. ciência, sobre razão, Esse aí tal, não é esse lance. não é o debate do século? Que Eu acredito que sim, que mano. são eles contra o doido da química lá, o. Puta, eu esqueci Não, o nome não. dele.
Não? Eu tô ligado, não, 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 não. Foi um episódio do Ciência Sem Fim, mais tranquilo, tá ligado? Que chamou Ah, eles, tá. tá? Eles trocaram uma ideia, foi bem bacana, inclusive. Eles falaram muita coisa que a gente já discutiu aqui nos episódios. Beleza, galera? Um dos primeiros episódios aí, procurem no Spotify, no YouTube, tá lá disponível. A gente trocando esse papo aí sobre fé e ciência. E é interessante porque ele fala justamente sobre o que a gente tava conversando sobre acreditar em Deus, né, ter uma fé, uma crença independente, e aí eles falam sobre outras religiões também, falam sobre o budismo, fala sobre o catolicismo também, tá? Fala, enfim, do cristianismo no geral. E aí eles entram nessa pauta sobre se é possível conciliar ou não. E aí você Uhum. estava falando do Pirula, e aí a gente foi batendo esse papo sobre separar épocas, e eu tava meio que lembrando desse episódio. E aí é interessante, mano, porque realmente essas pessoas que são referências, elas carregam ali uma grande multidão, tá ligado, mano? De gente que confia muito no trabalho do cara. E, tipo assim, se você tem um perfil mais analítico, que pesquisa, você tem um grande diferencial. Se não, você vai seguir aquilo que o cara fala e acabou-se. Tem gente Exato. aí, não precisa nem citar nomes, mas tem grandes Aham. nomes aí dentro da divulgação científica que, cara, essas pessoas arrastam multidões, pô. E o que o cara falou, tá falado. E, tipo assim, foda-se, é aquilo ali, e tem gente que vai confiar cegamente naquilo. Então, eu acompanhava muito o trabalho de um cara que eu acho muito bacana e acompanho ainda, só que não na mesma Uhum. proporção, o Pedro Luz. Aham. E no começo, você notava que tinha meio que um empenho, mano, tá ligado? Tipo assim, um empenho realmente em produzir algo, tá ligado? Não Uhum. só o conteúdo em si. Hoje, às vezes, pela pressão da mídia, o cara se torna muito midiático e ali você percebe que a maioria dos conteúdos é mais informativo. E não que isso seja um problema, né? Você tem como exemplo aí o Manual do Mundo, cara. Sim. Você consegue notar que o cara ele trabalha com uma agenda de Uhum. gravação, o cara tem tal compromisso, tem tal publicidade para fazer, então o conteúdo é sobre isso, sobre aquilo. Só que quando se trata de falar de ciência um pouco mais a fundo, aí realmente você tem uns nomes de uma galera braba aí, mano. O Vitor já participou com a gente, eu acho muito foda o trabalho que o Vitor faz, mano. Aham. Às vezes eu fico olhando as publicações e tal, e acho muito bacana aquele tipo de conteúdo. E fora uma outra galera grande aí. É Só que verdade. hoje, mano, quando se fala de divulgação científica mesmo, você tem que abrir muito seu olho, mano. Muito, muito, muito mesmo, porque Totalmente. dentro da internet aí tem todo tipo de gente. E aí eu já presenciei cada absurdo que eu ficava, mano, sem condições aqui, velho. É normal, mano. É normal. E é até decepcionante, né? Que às vezes você vê pessoas que fala tanta bobeira e tá lá em cima no hype, Putz, mano, isso é o que né? me pega, velho. Isso é foda. Não, trabalhar com informação nesse sentido, né? Com ciência, divulgação, puta, mano, é um bagulho que exige paciência, exige tempo, exige dedicação e você, assim, cara, dificilmente as pessoas vão realmente gostar do que você está Sim, fazendo, às vezes simplesmente porque você não é um daqueles rostinhos conhecidos, né? Que a gente é, já sabe que a ciência tem um padrão, né? verdade. Então as pessoas conhecem essas pessoas, mas quem elas não conhecem é difícil, né? Então um recado para vocês: tem pessoas que vocês nunca viram, mas que fazem um trabalho tão fundamental que vocês deveriam dar uma oportunidade, né? Então tem muitas pessoas que estão começando na divulgação científica que vocês jamais viram o rosto dessa pessoa e que fazem um puta trabalho, ou pessoas que já estão nesse trabalho e não é tão conhecida assim, que eu acho que é o nosso caso, o meu e do Josimar. Hum, Só que a gente faz um trabalho importante também. E é bom falar isso, porque existe, para quem não vive essa parada de criar conteúdo, eu acho que essas pessoas não imaginam o custo que a gente tem, sim, né? Porque tem um puta de um custo. Você gasta com câmera, você gasta com iluminação, com microfone, o áudio tem que ser bom, a imagem tem que ser boa, as cores tem que ser legal. Então, assim, a gente vai se adaptando, né, para produzir um conteúdo. E como você bem lembrou agora há pouco, a gente não está divulgando plataforma de tigrinho. A gente né? está dedicando um tempo aqui, ó, lendo livros, aprendendo coisas novas para produzir um conteúdo, para que a informação chegue mastigada em você na sua casa, né? Então, a ciência não é só essas carinhas, né? E além de todo esse problema, como se não bastasse, eu quero que você me responda uma coisa. Quantas pessoas, Josimar, que são amigos que você tem, ou familiares, que não dão a menor bola para isso aqui que você está fazendo? Ou será que eu passo Putz, por isso sozinho? não, mano. Não, pior Porque que não. pode reparar, as pessoas próximas
estão cagando pra essa porra. É, Elas podem até cagando. ajudar no início, mas depois, mano, depois foda-se. É, Eu só quero lembrar que se um dia eu der uma estouradinha, eu vou não saber precisa muito nem ser um. bem. Não, não. Eu vou lembrar cada um que Ah, esteve mesmo comigo e quem não esteve. E vai ser muito legal. mano. Vai ser muito legal. Mano, essa visão me pega muito, mano, porque eu penso da mesma forma, cara. Às vezes você batalha tanto, mano, que não é nem pensando só em si, mano, é pensando nos Uhum, outros. Eu acho que isso é uma característica de quem realmente tem princípio, sabe, mano? E é uma parada que todo mundo tem. Eu mesmo incentivo muito amigos, pessoas próximas, sempre a estudarem e enxergar potencial dentro da ciência, mano. Porque o que é que acontece? Hoje, mano, a sociedade, ela te empurra para certos nichos. Então a gente sabe que, pô, você pega uma turma aí da educação básica, você pega uma galera que tá no ensino médio, e aí o cara que tá se formando no ensino médio ali, você pega uma turma inteira, mano. Muito raro chegar alguém e dizer que vai querer fazer alguma coisa, alguma faculdade dentro das ciências, sabe? Muito difícil, mano. Claro, vai ter. Vai ter um doidinho lá, mano, que vai dizer, pô, eu amo química, cara, eu queria fazer química. Só que a grande maioria, esmagadora, vai sempre optar por um outro caminho. Só que aí o que é que acontece? É porque a ciência em si, ela não é uma área micro, né? Na verdade, ela é um grande campo, mano. Então, se você parar para pensar, acho que dentro de quase todas as profissões você consegue conectar algo com o científico. uhum. Porque, na minha concepção, o aprendizado em si, ele tá também incluído dentro da ciência, sabe, mano? Então, se você se dispõe a aprender alguma coisa, qualquer uma que seja, mano, você consegue conectar com algo dentro da ciência. Então, isso é uma parada muito foda, porque se você para pra pensar que muitos jovens aí não estão dispostos a encarar o desafio que é fazer uma faculdade, mano, específica dentro, eu vou falar ali da, da- de física, biologia, química, enfim, no geral, sabe? É muito difícil você incentivar essas pessoas. E aí a gente acaba passando por aquela crise, né? Dentro da área, que você tem cada vez menos profissionais se formando, e aí vai meio que matando, e as novas soluções vão surgindo meio que para ocupar esse espaço, só que não é a mesma coisa. Você pega uma IA que tenta produzir conhecimento, só que ela não está 100% adaptada para aquilo, e, cara, a mente humana é um absurdo. Ninguém jamais Total. vai conseguir igualar a mente humana aí em questão de produção de conhecimento. Exatamente. Esse negócio que você falou de que a ciência meio que ela tá em tudo, né? Independente da área, assim. Faz total sentido essa conexão, porque a ciência nada mais é do que uma ferramenta que serve para elucidar para a gente como ocorre o mundo natural, o mundo prático, né? O mundo físico e tal. Então é muito plausível que a maioria das áreas de qualquer coisa vai ter um pezinho na ciência, porque é a realidade. A ciência ela trabalha com a realidade. Então é, por isso que É, acredito que tem muitas coisas relacionadas, né? sim. Eu pensava muito isso, sabe como? Eu passei pela minha terceira graduação, né? Uma eu concluí, a outra eu quase concluí, e a terceira é a Uhum. que eu faço no momento. E aí, dentro das três, eu reparei o seguinte, mano, é impressionante. Aonde eu coloco o meu pé, eu consigo conectar com o mundo, com tudo. E aí eu reparei que isso não é uma característica específica do que eu estava fazendo, e sim de como o mundo científico funciona, sabe? Tipo, esse universo científico funciona dessa forma, cara. Uhum. Você vai fazer design. E aí, minha primeira formação foi em design de interiores, na realidade. E aí eu ficava pensando, cara, é impressionante. Às vezes você vai fazer um briefing com um cliente, você tem que entender qual é a sensação dele, o que é que aquele ambiente quer transmitir para ele. E como isso vai ser transmitido. Você precisa meio que entender o comportamento dele dentro daquele espaço, sabe? E Uhum. aí entra uma parada muito da hora que, tipo, a percepção que ele tem do espaço é diferente da sua, é diferente de outra Tal. pessoa. E aí, tipo assim, você tem que entender a questão do neurodesign dentro daquilo ali, né? Então já entra uma questão mais, tá entendendo neuropsicologia Aham. ali, você fala ali de várias coisas. E, É cara, muito foda. Até você física mesmo, consegue. né? Até física, Um mano. bagulho meio ótico, assim, espacial, né? Noção de espaço, tal. Exatamente, mano. Foi Muito foda. exatamente o que eu pensei. E aí, quando eu fiz teologia também, eu pensei, putz, não, teologia, cara, a gente é mais fácil realmente de conectar. Só que aí o ponto que eu quero chegar é que realmente tudo se conecta, mano. E aí foi que eu tive essa percepção, e que na realidade, como você bem explicou, né, a ciência é essa ferramenta que tá ali, cara, para realmente entender o mundo físico, o mundo natural, e aí é plausível que todas essas áreas Uhum. estejam ali dispostas a isso, porque na verdade a academia
ela deve fornecer isso. Então, a faculdade em si, ela está ali para isso, cara. A universidade está ali para isso, para poder distribuir conhecimento, independente de qual seja a área. O cara que faz marketing, o cara que faz direito, o cara que faz medicina, cara, todos esses caras é, conseguem chegar assim e produzir ciência assim dentro da sua área ali de conhecimento, cara. Então, Totalmente. é muito foda. Inclusive, eu acho que eu nem comentei com você, mas eu comecei uma nova graduação agora também. Foi mesmo, mano. Ah, Então, não, você comentou. comentei, eu tô. Audiovisual, né? Produção. Isso, produção audiovisual. E tem toda essa parada também de envolver partes de ciência, porque tem a ver com áudio e vídeo, espectro, né? Sim, Bagulho de projeção de imagem, ângulo. Então, tem um bagulho bem físico, assim, tá ligado? sim. Então, é o que você falou, a gente percebe que, na real, a ciência, ela faz parte de tudo um pouco. Simplesmente porque é essa ferramenta que flerta com a realidade, né? Então, é bem interessante, mano. Bem É, mano, interessante. com certeza. No meu primeiro dia de aula, acho que a primeira disciplina que eu tive na vida foi Psicologia das Cores. E aí, Olha que quando da eu hora. cheguei lá, quando eu cheguei lá, a primeira parada que eu dei de cara, o professor estava explicando sobre o espectro eletromagnético. E aí, tipo assim, era exatamente o oposto do que eu esperava. E isso é interessante porque você, quando está dentro de uma área, você tem muita propriedade para poder falar sobre o que aquela área se empenha em estudar, né, em analisar. E cada pessoa dentro da sua área ali, cara, tem suas percepções, tem suas convicções, e é assim que a gente vai evoluindo, assim que a gente vai construindo. Mas é interessante a gente falar sobre isso e sobre pessoas dentro da ciência, porque realmente a gente precisa pensar numa forma, né, de como manter isso interessante. Porque, de certa forma, também faz parte, né, mano? A gente não pode só chegar por chegar e você gosta desse conteúdo e quem ficou até aqui vai comentar uma palavra aí que só a gente tá entendendo aqui, só a gente vai entender. Então, é interessante a gente parar para pensar nisso, porque, tipo assim, pessoas que consomem esse tipo de conteúdo são pessoas realmente que estão dispostas a contribuir. Às vezes nem sempre é com dinheiro, mano. É realmente com a visualização, é com a interação, que isso já acaba ajudando muito o comunicador ali a continuar fazendo esse trabalho bacana, mano. Eu sempre que tenho Exato. oportunidade, eu tô comentando em tudo, eu tô enchendo a porrada de like lá em tudo que é canto, porque é isso, a comunidade ela precisa se ajudar, tá ligado? Exatamente. Exatamente. A gente tem que se dar a mão, né? E, cara, você falou uma parada muito da hora mesmo, que, tipo, a gente como comunicador, todo mundo precisa de grana, né? Ó, não vamos ser hipócrita aqui, então Sim. seria muito legal ter um retorno muito rápido de tudo que a gente produz, né? É, A gente tem muito gasto. Mas só o fato dessa interação, um comentário, um like, um compartilhamento, né? Isso é uma coisa que pode ter certeza, a gente pode não estar ganhando porra nenhuma, mas isso motiva ao ponto da gente não sim, parar. Isso é muito interessante, né? E querendo ou não, é um trabalho que a gente, por mais que seja pouco, o número de alcance que a gente tem, muitas vezes, a gente consegue, de repente, influenciar uma, duas pessoas a começar uma universidade, né? Uma outra a começar a ler um livro, que às vezes a pessoa nunca leu um livro e ela falou, puta, acho que eu vou começar a ler esse livro que a pessoa falou, comentou sobre ele. Então, veja só, é um trabalho de formiguinha. Às vezes a gente consegue ter um impacto legal na vida de duas, quatro, seis pessoas, mas pra gente faz um puta sentido isso, né? Então, toda vez que você deixa um like, você está contribuindo com a gente para que nós daqui possamos ajudar pessoas interessadas e que podem mudar suas vidas por entrar numa faculdade, ler um livro, começar a refletir sobre assuntos que não refletia antes. Então, eu acho que esse é o nosso principal papel aqui, né? sim, com certeza, mano. Até porque, assim, quando a gente fala de contribuir para a comunidade científica, a gente está falando de um trabalho que ele não tem tempo, né, mano, de durabilidade. É uma parada que a gente já tem as nossas inspirações, você falou da sua, já comentei algumas das minhas em outros episódios também, e é natural que outras pessoas se inspirem na gente também e dê continuidade a esse trabalho. Não sei se você já teve o privilégio, mano, de ver alguém comentando. É muito gratificante, mano. Você vê um cara que, assim, não é um amigo seu, não é um cara que ele tá comentando porque é teu brother, que tá querendo ali te dar uma moral. Não, um cara totalmente desconhecido, mano, que saiu lá de não sei de onde, veio lá e gostou do teu conteúdo e disse, cara, que conteúdo da hora, mano. É muito Legal. gratificante, mano, quando você recebe Muito, um muito, feedback desse. muito. E é interessante também porque, assim, a ciência, ela não nasceu agora e ela nem vai morrer, mano. Tipo, então é uma parada que ela vai estar em constante evolução, constante desenvolvimento, e é natural que as coisas sejam assim. Tava voltando a ler recentemente
o livro do Rock, mano, Uma Breve História do Tempo. E Uhum. aí, no começo, né, Aqui, ó. quando ele vai falar. Olha ele aqui, ó. Ó, o meu Aqui, também ó. tá aqui, ó. É o mesmo, Tá aqui. é a mesma editora. É o mesmo, né? Exatamente. Muito da hora, mano. E aí, quando ele tá falando sobre essa questão desse. É um livro muito bom, mano. Eu super recomendo, cara. Muito bom, cara. Porque claro, você tem que ter um mínimo de interesse. A galera, às vezes, é muito hipócrita, né, mano, nas indicações, porque, tipo assim, eu já recebi puta indicação ruim, mano, de gente dizendo assim, pô, que livro foda, da hora tal. Só que o livro cobra de você um certo conhecimento que você não tem, tá ligado? Então é difícil você Acontece. pegar um conteúdo. Mano, tá ligado? E aí, Aham. a leitura fica chata, porque você tem que estar o tempo todo buscando referência pra poder compreender. Pra quem gosta, é muito bom. Eu sou esse cara. Eu digo que a leitura fica chata, mas eu falo pra um leitor comum que não tá habituado, mano. Então, esse livro, Uhum. ele tem uma linguagem muito clara, muito acessível. Eu Eu acho também muito acho. massa por causa disso, mano. Traz É bem bacana. conceitos muito, muito importantes, né? Mano. Aquele capítulo que ele se dedica para falar das setas do tempo, eu acho impressionante, mano. Que ele Sim, mano. fala da entropia, né? Da segunda lei da termodinâmica, como Sim, parte do tempo. Mano, puta, é muito louco. Todo, o livro todo é foda, vai. Uma Breve História do exatamente. Tempo é muito bom, cara. Tem um que é um pouco mais complicado, que é o Universo numa Casca de Nós. Embora seja um livro muito bem ilustrado, ele traz teorias que não são tão convencionais, né? Tipo, Sim, teoria M, Pebranas, enfim, entre outras teorias que a gente não ouve muito falar, tá ligado? sim, Então você fica um pouco meio assim, tipo, supergravidade. Teoria das cordas até tá no hype, né? A gente até entende um sim, pouco, mas ainda assim não é tão comum, né? sim. O que É. mais ficou na língua do povo, digamos assim, seria a relatividade geral, né? Então, muita gente conhece, né? Agora, quando foge um pouco assim, é um pouco mais complicado, mas ainda assim é um livro muito legal, mano. Não sei se você já leu, mas eu indicaria. Não, mas eu vou procurar, mano. Vou Muito sim bom. fazer a leitura. E era justamente o que eu estava até falando, essa questão da construção, né? Porque, por exemplo, nesse livro específico, ele tende a narrar realmente a história como o título propõe, né? Uhum. E aí o que é que acontece? Você começa a pegar lá dos princípios iniciais, e aí você vai evoluindo, vai progredindo com novas mentes que foram surgindo, novas personalidades que vieram posteriormente, e aí um vai complementando o outro, e eu acho isso muito bacana, que era o exemplo que eu ia usar de que a gente teve as nossas inspirações, tivemos as nossas inspirações, e você falou sobre incentivar pelo menos uma ou duas pessoas a entrar na universidade, e essa pessoa provavelmente vai te ter também como uma referência, porque você que ajudou esse cara a tomar essa decisão, então é natural que essa pessoa te veja como uma referência também. E aí ele fala sobre. Putz, fugiu da memória agora. Enfim, ele está apresentando ali essas concepções iniciais de espaço e tempo, e aí ele fala sobre a contribuição de Maxwell para a velocidade da luz, né? Aí Uhum. cheguei no ponto, que eu lembrei o ponto que eu queria comentar. E aí ele fala sobre a participação de Einstein nessa ideia lá inicial mesmo, de construir essa teoria da relatividade, né, especial, geral, enfim. E aí o que é que acontece? Quando ele menciona isso, ele vem fazendo meio que uma narrativa de pessoa, sabe? Como se fosse uma genealogia, mano. Muito da hora, bem no É muito começo. legal. E aí entra o ponto que eu queria chegar, mano. Às vezes você tá fazendo uma parada hoje que alguém vai dar continuidade a essa parada que você faz e você vai ser uma referência para alguém, porque, tipo, a forma como você transmite, aquela pessoa vai achar da hora e vai querer fazer igual também. Então, tipo assim, essa pessoa já vai inspirar outras e outras pessoas. E eu acho que, mano, para quem faz o que a gente faz, saber que tem uma pessoa ali que te admira e que te vê como referência é gratificante, mano. E joga uma grande Total. responsa nos peitos do cara, porque realmente o cara Uhum. tem que assumir essa responsa e saber que tem pessoas ali que tá aguardando, mano. Então, acho que isso pra gente é bacana. Muito foda. Bom, então é isso aí que vocês viram, esse papo totalmente fora do script, né? Então não tinha nada combinado aqui, o que sair saiu. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Sempre um prazer imenso, Josimar, conversar com você Demais, mano. e fazer parte desse projeto, né? Porque o Natural Space, o Space Sem Fim, o Naturalista, são projetos que têm o mesmo objetivo, que é justamente isso que a gente conversou aqui. Então, você sabe que você pode sempre contar comigo, da forma que eu também sei que eu posso contar com você, e a gente tem que aumentar essa rede de pessoas na ciência para a gente dar as mãos juntos e conseguir alcançar mais pessoas, porque a gente tem um objetivo em comum, né, que É, é fazer dessa vida aqui uma vida que tenha um sentido em si mesma, que é levar para as pessoas o conhecimento, a inspiração e quem sabe fazer com que elas possam
evoluir no sentido de Sim, aprender coisas novas, estudar, fazer uma universidade, ler um livro. Então, da minha parte, eu quero terminar assim hoje. Obrigado para você que estava aqui até agora. E é isso aí. Se inscreve no canal e deixa o seu like. com certeza. E nos acompanhe também aí no Spotify, beleza? Lá é muito, muito da hora, tem bastante episódio lá e a gente já trocou um papo sobre muita coisa já aí, mano. Muito, Então, né? é isso, galera. Gratidão aí por cada visualização, por cada comentário. E Felipe já disse tudo já, mano. É isso mesmo. Vamos pra cima. Tamo Fechou, junto. galera. Valeu.